partir de agora, o programa das paróquias entra no ar. Um momento de fé e de paz. Tudo sobre as paróquias, o Evangelho do dia, as mensagens e os avisos. Está no ar, Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 24 de maio. Estamos vivendo e celebrando a quarta-feira da sexta semana do tempo pascal. Hoje também, por determinação do Papa Bento XVI, é Dia Mundial de Oração pela China. Unamos o nosso coração neste dia em prol destes nossos irmãos que muitas vezes são impedidos de viver em plenitude a sua vida de fé. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto, aqui em nossa cidade de Jacarezinho. Mais uma vez o Senhor nos concede esta oportunidade de juntos podermos iniciar a nossa quarta-feira nos alimentando do Evangelho do dia e meditando a palavra do Senhor para a nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, abramos o nosso coração, aquietemos o nosso espírito e assim nos preparemos para acolher o Evangelho do dia de hoje. Deixado sinal, tenho medo de não responder, de fingir que não escutei, tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que eu não sei, tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que eu não sei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora.
Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de sua paixão, Jesus anuncia o Espírito Santo e vai desenhando o seu papel e sua ação no meio da comunidade dos fiéis. No Evangelho de hoje, mostra que no plano de salvação construído pelo Pai, o Espírito é parte integrante, fazendo com que os seguidores de Jesus possam compreender o sentido de tudo o que passou e levarem adiante o testemunho dado pelo Filho. A celebração da Santíssima Trindade mostra a união entre as três pessoas divinas. O projeto do Pai no Antigo Testamento foi conduzir o povo de Deus para a vinda e a missão do Filho. Por sua vez, o Filho revela ao Pai seu projeto de amor, que agora continua pela ação do Espírito Santo na sua igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, separei algumas frases do Evangelho de hoje que precisamos compreender muito bem. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, nos informa o Evangelho. O texto não deixa claro o que Jesus ainda teria para falar aos discípulos. Neste momento, a vida de Jesus fala muito mais que seu discurso, pois seus seguidores não eram capazes de compreender a revelação da plena verdade. Contudo, com sua vida, Jesus foi a própria palavra de Deus no meio de nós, e assim não pode dizer-nos nem dar-nos mais do que é. Ele próprio deu a conhecer aos discípulos tudo o que havia ouvido do Pai. Mas não sois capazes de a compreender, diz-nos também o Evangelho. Somente depois da experiência da cruz, os discípulos poderão compreender as palavras de Jesus e carregar o seu peso, que é o peso da cruz. A contemplação do amor do Senhor na cruz abrirá os olhos dos discípulos, e a vinda do Paráclito dará toda a compreensão necessária sobre o plano de Deus. O Evangelho de novo hoje fala do Espírito da Verdade. Esta denominação, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, se justifica porque o Espírito não só revela o verdadeiro rosto do Pai, que é amor, mas desmente o espírito da mentira, que esconde seu rosto para não ser desmascarado. Esse Espírito, nos informa o Evangelho, nos conduzirá à plena verdade. Segundo a tradição expressa no Antigo Testamento, foi o Espírito do Senhor que conduziu o povo na travessia do Mar Vermelho, e pode ser reconhecido junto à coluna de fogo no deserto, conduzindo os israelitas para a terra prometida. Com a morte de Jesus, termina seu discurso na terra, e a missão do Espírito, neste momento, abre-se para conduzir as pessoas a uma compreensão totalizante dos acontecimentos e palavras na vida de Jesus. A verdade plena refere-se ao Cristo glorificado no Pai,
e que comunica seu amor aos seus filhos e filhas. Diz-nos curiosamente o Evangelho de hoje que não falará por si mesmo. Na verdade, o que foi revelado pelo Filho continua a fazer-se ouvir por meio do Espírito, que não é outra palavra que se tornou carne. Ele repete, anuncia de novo, interpreta a mesma palavra que Jesus ouvia do Pai, para podermos todos nós colher a sua relevância e acolher a sua pertinência em nossa situação concreta, que é sempre única. A palavra é a mesma, mas o Espírito, de algum modo, a torna nova, de novo única, porque a faz ressoar em nosso hoje, em nosso momento pessoal, no dia e nas experiências que vivemos pessoalmente. O Evangelho também hoje fala das coisas futuras que esse Espírito irá anunciar. Meu querido irmão, minha querida irmã, muita atenção! Não quer dizer aqui uma predição do futuro. As coisas que vêm são o reino do Messias, que vem para salvar o mundo. O Espírito da Verdade fará compreender o mistério do Filho na história, de tal forma que ajudará os fiéis a ver como tem que reagir diante dos acontecimentos que vão sendo apresentados ao longo de suas vidas. É o espírito de profecia que nos faz ler o presente à luz daquele que vem, Jesus. A profecia vê o presente à luz do passado feito e vivido por Jesus. O que aconteceu com ele acontecerá com todo discípulo em todo o tempo e lugar. A nossa profecia recorda e representa Jesus, articulando o ontem e também o hoje. O Evangelho ainda nos diz que esse Espírito glorificará e anunciará o que recebeu. Jesus, ao apresentar o Espírito como anunciador do que está nas mãos do Filho, prolonga, digamos assim, sua revelação de uma forma espiritual, fazendo com que o anúncio não chegue aos ouvidos, e sim ao coração de todos os fiéis. O Espírito, nesse sentido, portanto, será a expressão do próprio Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos ensina que no fundo, o amor supera todo conhecimento e toda doação. E o Espírito, que é o amor entre o Pai e o Filho, nos fará entender o não dito de tudo o que Jesus fez e disse. O Espírito não criará nenhuma novidade em Jesus, mas criará toda a novidade de Jesus em nós. Atualizará a sua presença, falará aqui e agora o que ele disse e deu outrora. O Espírito dirá agora o que Jesus diria se estivesse na nossa situação. A teologia nos ensina que a Trindade é a melhor comunidade. É a melhor comunidade porque suas relações são de amor e reciprocidade. A Trindade, gente boa, é modelo para todas as nossas relações. A Igreja só é verdadeiramente a Igreja de Jesus quando vive, respira e transmite o amor. Lembremos, nesse momento, uma exortação que o Papa Francisco faz no seu documento chamado de Evangelho Gaudium, que cai muito bem para encerrarmos esta nossa reflexão do Evangelho do dia.
Diz-nos o Papa Francisco: não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno entre nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, concluamos este nosso momento de oração oferecendo ao Senhor uma simples oração. Pai Santo, tornai-nos dóceis à palavra que escutamos. Tornai-nos também desejosos de compreendê-la e vivê-la sempre mais em nossa vida. Amém. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nossos últimos encontros através das ondas da Rádio Educadora, temos comentado e falado e nos aprofundado sobre o dogma da maternidade de Maria. Hoje eu quero reunir numa espécie de resumo tudo o que até aqui falamos sobre este dogma. E veja bem, o dogma da maternidade divina de Maria surgiu no seio da discussão sobre a humanidade e a divindade de Jesus. A questão fundamental não estava centrada em Maria, mas trouxe consequências para os estudos sobre Maria. O concílio de Éfeso, no ano de 431, depois completado pelo concílio de Calcedônia, sustenta que Maria é a parturiente. Em grego, Theotokos, é a parturiente de toda a pessoa de Jesus Cristo, enquanto Filho de Deus encarnado. Maria não é mãe de Deus em sentido estrito, porque uma criatura não pode ser mãe do Criador. De maneira precisa, nós dizemos que ela é a mãe do Filho de Deus encarnado. E compreendemos a maternidade divina de Maria no horizonte da teologia trinitária. Maria é a filha querida de Deus Pai, simbolizando a participação de cada ser humano na filiação divina a partir de Jesus Cristo. Em relação ao seu filho Jesus, Maria é mãe, educadora e discípula. E por fim, Maria é contemplada pelo Espírito. Assim ela se torna templo espiritual e corporal do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o dogma de Maria Mãe nos abre uma série de possibilidades de interpretação. Comporta grande carga polissêmica, ou seja, um amplo leque de significados diferentes e complementares. Maria é mãe, em relação a nós cristãos,
a partir da paternidade e maternidade de Deus e da filiação na comunidade cristã. Sua missão materna parte da fé e conduz para a fé. Cria movimento histórico de adoção e engajamento, como sinaliza o quarto evangelho. Olhando para Maria Mãe, a Igreja compreende sua dimensão materna de gerar e criar seus filhos na fé e exercer a caridade para todos os seres humanos, a começar pelos que mais necessitam. À luz dos estudos contemporâneos sobre a dimensão psicológica e cultural da maternidade, a Mariologia está superando, digamos assim, uma visão idealista sobre Maria e as mães. Desta forma, contribui para o processo de libertação de muitas mulheres que padeciam sob o mito da mãe perfeita. Meu querido irmão, minha querida irmã, Maria Mãe é referência simbólica e efetiva para todo ser humano, homem ou mulher, chamado a cuidar das relações humanas e a zelar pela teia da vida no nosso planeta. Há uma analogia entre Maria Mãe e a maternidade planetária. Ora, a maternidade é uma corrente de interdependência e simultaneidade. Todo ser humano é intrinsecamente filho e mãe, mesmo que não gere e nutra um outro ser humano. Somos filhos e amigos da terra. Dela recebemos os nutrientes, o ar, a energia, estabelecendo múltiplas relações com todos os seres. A terra nos gera e nos sustenta como mãe. E à medida que assumimos uma consciência planetária, cuidamos dela, como o filho cuida da sua mãe. Este é o princípio básico de uma ecomariologia. Maria, filha predileta de Deus, assume uma missão materna que passa a ser referência para todo ser humano na relação com os seus semelhantes e com todos os seres da criação. Meu querido irmão, minha querida irmã, após o nosso intervalo, vamos começar o estudo sobre o dogma da virgindade de Maria e assim estabelecermos também, tal como fizemos anteriormente, uma caminhada de conhecimento, estudo e também de oração através desse outro dogma que se refere à Virgem Maria. À noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Das Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. Muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Maria, Mãe de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos caminhando
e construindo uma reflexão sobre os dogmas que se referem à Virgem Maria. Já falamos e insistimos bastante sobre o dogma da maternidade divina de Maria. Hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre o dogma da virgindade de Maria. Este dogma suscita hoje muita polêmica. Para uns que consideram a sexualidade como uma dimensão importante na sua existência, soa como se a Igreja tivesse criado o dogma para manter a repressão sexual. Vários pesquisadores da história e da antropologia mostraram que a imagem da Virgem Maria foi usada como modelo ideal da mulher na sociedade patriarcal e sexista. A mãe, confinada ao espaço da casa e voltada unicamente para satisfazer os filhos, e a Virgem sem desejo sexual. Outros questionam: Maria, mãe e virgem, tornou-se um modelo inatingível para as mulheres concretas, já que nenhuma outra mulher consegue reunir ao mesmo tempo as duas características. Alguns leigos têm uma postura de indiferença diante desse dogma. Afirmam assim que sua fé não mudaria em nada se Maria tivesse permanecido virgem ou fosse uma pessoa normal. Importam, sobretudo, dizem eles, sua coragem, sua fé e entrega a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, as dúvidas sobre o dogma da virgindade afloram no ambiente científico da modernidade. Para a medicina e a biologia, ele é inexplicável. Como pode uma mulher gerar um filho sem a presença de espermatozoides? Como ela permanece virgem depois do parto? A teologia moderna descobriu que a verdade está sobretudo na mensagem, no sentido e bem menos nos fatos, na descrição literal de um acontecimento. Para transmitir uma experiência de fé, o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, serve-se de vários gêneros literários. Usa formas de escrever do seu tempo e de sua cultura. Ora, nos relatos de infância de Mateus e Lucas, nos quais se encontram as informações sobre a virgindade de Maria, a intenção teológica predomina sobre os fatos reais. Muitos estudiosos da Bíblia perguntam nesse contexto se a concepção virginal de Jesus realmente aconteceu, ou se é uma imagem para dizer que o nascimento de Jesus é um presente de Deus para a humanidade. A virgindade perpétua de Maria apresenta também problemas no diálogo com as outras igrejas cristãs. Muitas igrejas evangélicas aceitam a concepção virginal como está nos evangelhos, mas sustentam que Maria teve outros filhos com José. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando falamos deste dogma, precisamos compreendê-lo muito bem. Então eu quero pouco a pouco ir caminhando com todos na explicação e no entendimento sobre esta verdade de fé em relação à nossa querida mãe, a Virgem Maria. Vamos então tentar compreender o dogma. Esse dogma da virgindade de Maria, ele foi formulado no segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553. Portanto, faz muito tempo que nós já acreditamos
e temos isso como uma verdade de fé. Nos relatos deste concílio, há um credo no qual podemos assim ler: o Filho desceu do céu e se encarnou na santa, altamente celebrada, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Meu querido irmão, minha querida irmã, o dogma católico da virgindade de Maria tem 3 componentes. Diz que Maria Virgem concebeu Jesus por ação do Espírito Santo, sem ter relações sexuais com José. É a concepção virginal. Que ela fez uma opção pelo celibato por toda a vida, a virgindade perpétua, e que aconteceu algo extraordinário no momento do parto, a virgindade durante o parto. Isso dito de uma forma bem simples, nós afirmamos que a Virgem Maria, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Vamos ver separadamente agora cada um desses elementos que compõem esta realidade do dogma. Iniciemos pela concepção virginal. Meu querido irmão, minha querida irmã, a concepção virginal não é um assunto muito tranquilo entre os estudiosos da Bíblia. Basicamente, hoje existem 3 correntes de pensamento quando relacionam o fato e a sua interpretação. A primeira considera que a concepção virginal é um acontecimento inegável, pois é testemunhado por 2 evangelistas que se diferenciam em muitos aspectos nos relatos de infância, mas são concordes neste ponto. A segunda interpretação, seguindo a linha daquilo que temos chamado de desmitologização, considera que a virgindade de Maria não é um fato histórico, mas somente uma metáfora. Carece de fundamentação histórica e, na melhor das hipóteses, dela devemos reter somente a mensagem, pois não sabemos o que de fato aconteceu. Além disso, pareceria mais coerente com a realidade da encarnação do Filho de Deus uma concepção a partir de uma relação sexual normal de um casal. A terceira corrente com a qual nos identificamos considera a concepção virginal um símbolo real. O que significa isso? É fato, mas transcende a si mesmo, trazendo uma significação mais profunda. Segundo essa corrente, a mensagem central da concepção virginal não é de natureza sexual, mas sim cristológica. Vamos tentar compreender bem este fato. Nós devemos limpar o dogma da concepção virginal de um ranço que percorreu muitos séculos. É falsa uma prévia associação da virgindade de Maria com a sua santidade, como se uma possível vida sexual de Maria com José significasse a perda da graça divina ou da sua pureza. Em princípio, não há um nexo necessário entre ser mãe do Filho de Deus e a virgindade. Meu querido irmão, minha querida irmã, decisivo para a santidade e a maternidade de Maria é a sua fé, como opção radical de entrega a Jesus e ao reino. A concepção virginal quer nos dizer que a encarnação de Jesus é uma nova criação de Deus, um presente divino à humanidade. Não desvaloriza as relações sexuais normais entre casais que se amam
e constrói um projeto de vida em comum, mas anuncia a radical novidade do amor de Deus quando traz seu Filho ao nosso mundo. Deus poderia ter realizado a encarnação de Jesus a partir de uma relação sexual normal entre José e Maria. Isso não diminuiria em nada a divindade de Jesus e também a santidade de sua mãe. Porém, aconteceu de forma diferente, por pura graça e iniciativa de Deus, envolvendo a resposta humana e a participação de Maria, como temos visto já desde o início deste ano. Mateus e Lucas coincidem ao falarem da concepção virginal. Segundo eles, não é José que engravida Maria. Jesus é concebido realmente pela ação do Espírito Santo. Gente boa, não se trata, no entanto, de uma relação sexual de uma virgem com uma divindade masculina que substitui o homem, como acontece nos mitos de várias culturas e religiões. Maria é a única origem humana de Jesus como virgem que se torna mãe. Gente boa, embora tenham muitos elementos simbólicos, os evangelhos da infância de Jesus não são lendas nem mitos, mas uma reflexão que parte de acontecimentos verdadeiros. A concepção virginal não seria assim uma invenção piedosa, mas algo real em que a comunidade cristã crê. Não há problema em conciliar a concepção virginal com a humanidade real de Jesus. O Filho de Deus encarnado passa da condição divina para a condição humana depois que é concebido pelo Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a concepção virginal é a porta de entrada da sua humanidade, como a ressurreição é a porta de saída, de reencontro pleno com o Pai em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aos poucos adentrando no mistério do dogma da virgindade de Maria. Guardemos conosco do encontro de hoje o fato de que a Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Estamos desenvolvendo estes três componentes do dogma. Hoje vimos a sua concepção virginal e vemos como isto é possível, como de fato aconteceu, segundo nos relatam os evangelhos da infância de Jesus, que foram recolhidos por Mateus e Lucas. No nosso próximo encontro, na próxima semana, nós vamos comentar sobre os outros dois elementos componentes deste dogma: a opção celibatária de Maria, a virgindade no parto, e vamos também olhar um pouco do sentido atual deste dogma para a nossa caminhada de fé.